Num tempo em que ser cristão virou ofensa, defender a família virou afronta, viver a fé bíblica parece loucura, a pergunta é: como permanecer firme sem se conformar com este século, com esta época? Hoje nós vamos falar sobre o que significa ser um inconformado, no bom sentido, e como permanecer firme na fé em um mundo caótico, confuso, onde o amor esfriou. Fique conosco. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Que alegria estar com você mais uma vez aqui no nosso Café e Fé. O nosso tema de hoje está em Romanos capítulo 12, 2. E não vos conformeis com este século, com este aion, com esse tempo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, de vossa mente. Isso não significa que nós não vamos passar por algumas dificuldades, mas aqui estamos e é urgente. Vivemos dias de relativismo moral, normalização do pecado, uma cultura de cancelamento, o culto ao eu, pressão social e uma vida espiritual para o cristão que exige que ele se cale. John Stott, um escritor e um pastor anglicano, ele disse: o evangelho sempre colide com a cultura quando esta se afasta de Deus. O cristianismo autêntico não pode ser domesticado pelo espírito do século. Nós vivemos exatamente isto. Defender a fé hoje é remar contra a maré, é remar contra a cultura. Falar de santidade, de pecado, de família, de como você vive em comunhão com Cristo, virou escândalo para muitos. E para conversar sobre este tema, nós estamos aqui com meu amigo, meu irmão, meu companheiro, pastor Maurício Marcelo Torres. E você é muito bem-vindo, Maurício, para esse nosso encontro. Agradeço, pastor Glenn, mais uma vez estar aqui com você e com os nossos queridos aí que nos acompanham aí. E é um assunto bem pertinente. Prepare o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando e já já nós vamos bater esse papo. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis
com esse tempo, com esse século, com esse aion, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui que não é para que nós nos conformemos. Por quê? Porque este século tem um molde, conformar, está modelado a um padrão, a uma forma que quer nos pressionar. E a pressão para que o cristão se encaixe nesse molde nunca foi tão forte quanto agora. Há um teólogo muito precioso chamado Thomas Goethe. Ele diz o seguinte: se você se descobrir amando qualquer prazer mais do que suas orações, qualquer livro mais do que a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer mesa mais do que a mesa do Senhor, qualquer pessoa mais do que Cristo, qualquer esperança mais do que a expectativa do céu, cuidado. Olha só. O que é esse inconformismo? Por que não se conformar? Hoje, defender a verdade bíblica é visto como intolerância. Defender a família é visto como ataque. Manter a santidade é visto como exagero. Amar a Cristo, acima de tudo, é visto como fanatismo. A Bíblia já tinha avisado isso há tempo. O amor de muitos iria congelar, iria esfriar. A cultura nos pede silêncio, mas o Evangelho nos chama à fidelidade. Então, pastor Maurício, quando nós olhamos tudo isso, esse relativismo, esses ataques à fé, essa pressão social, quais você vê como os maiores desafios para o cristão que deseja permanecer firme e não se conformar com o espírito deste século, desse tempo? Vamos bater um papinho aqui. É uma boa pergunta, pastor Glênio. Eu acho que o maior desafio hoje do cristão não é essa oposição do mundo, mas é essa sedução que o mundo vem vagarosamente, não é o ataque direto à fé, é essa tentativa constante de tentar diluir a fé. E como é que nós vamos fazer com isso? Só tem um jeito: o cristão, ele precisa estar firmado na palavra de Deus. E quando eu digo firmado aqui, a gente precisa lembrar que isso não vai partir de nós, mas é da graça de Deus na nossa vida. O salmista diz: firma os meus passos na tua palavra, para que não se apodere de mim iniquidade alguma. Então eu creio que hoje, mais do que ontem, o cristão precisa estar firmado mais e mais e mais na palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época de muito relativismo. Tudo é muito relativo, né, Maurício? Não é bem assim. A verdade é relativa. As coisas... Vocês estão falando de coisas ultrapassadas, de conceitos que já perderam a validade. E isso tem causado uma corrosão moral, né? Nós estamos vivendo um vácuo na família. É verdade. Não é? As famílias estão se tornando cada vez mais autocentradas, sem um significado maior. E eu vejo que realmente essa falta de conhecimento da palavra de Deus e do Deus da palavra. É verdade. Porque às vezes algumas pessoas até leem a Bíblia, não é? Mas não conhecem o Deus da Bíblia. É verdade. Porque quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não vos conformeis com este século, com esse mundo,
Isso aqui exige muito mais do que convicção. Isso precisa, como o senhor disse, isso precisa estar arraigado dentro de nós. Isso aqui precisa realmente dessa convicção que vem de dentro, que vem do coração, para que a gente possa estar... O mundo está vindo, a gente está vendo o que está acontecendo, e somente aqueles que estão olhando para o Senhor, aqueles que estão firmados na palavra, é que vão poder permanecer firme de tantos desafios que a gente está vendo hoje aí. Se o Senhor não fizer essa obra, nós estamos perdidos, pastor Guilherme, e vai piorar as coisas, o senhor sabe disso. Vai. Porque, como eu disse, Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor iria esfriar de quase todos, né? Há um congelamento dos relacionamentos e é um congelamento da fé. O Senhor, numa das parábolas que ele contou do juiz iníquo, ele termina dizendo assim: quando o Filho do Homem retornar, voltar, por acaso ele vai encontrar fé na terra? Por que isso acontece? É nessa multiplicação da iniquidade, nesse conformismo do sistema do mundo, a igreja vai perdendo as suas convicções, não é? E nós não estamos hoje mais centrados na Bíblia, no que a palavra de Deus diz. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito difícil. Há muitos cultos, muitas reuniões, muita coisa, mas é muito periférica. Você não concorda que a igreja está numa forma assim de entretenimento, preocupado mais com essa coisa externa do que uma vida de piedade, uma vida de santidade. Falar em santidade hoje, falar em arrependimento, de fato, pureza de caráter, de vida, é um assunto ultrapassado, né? É verdade. O senhor uma vez falou numa pregação que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. E quando a gente anda um pouquinho mais para frente em Atos, ele vai dizer que os cristãos eles foram conhecidos como aqueles que transtornam o mundo. Até o texto de Atos 17:6 vai dizer assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Essa palavra transtornar é virar de cabeça para baixo. Então, o senhor falou muito as pessoas têm o conhecimento, e eu lembrei daquela frase, não sei quem que disse ela, que nós temos o conhecimento hoje, teológico, é vasto como o Oceano Atlântico, mas a profundidade é de um pires. Então tem o conhecimento, mas a pessoa não consegue se aprofundar a esse conhecimento. Então o cristão é aquele que ele foi desarraigado desse mundo. Paulo lá em Gálatas vai dizer que ele nos desarraigou desse presente século mal. Então desarraigar é tirar as minhas raízes. Antes eu me nutria nesse mundo, eu dançava conforme a música desse mundo, seguia as modas desse mundo, mas agora eu fui transformado por Deus, agora as minhas raízes estão pensando nas coisas que são lá do alto, e é isso que eu entendo quando Paulo diz para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar ele pela renovação da nossa mente. Essa transformação de mente é exatamente aquilo que a palavra de Deus chama de metanoia. Não é? Esse arrependimento é uma mudança de mentalidade. Antes, a nossa mentalidade era governada, era conduzida pela tridimensionalidade. Tudo que é lógico, que é racional, e pelos nossos sentimentos. Mas hoje, quando Paulo diz, uma vez que vocês morreram, uma vez que vocês ressuscitaram, e nós morremos e ressuscitamos em Cristo. É verdade. Esse assunto foi feito em Cristo.
isso nos leva a uma outra posição. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. O que significa isso? Não se conformar com esta cultura limitante, não é? Eu acho que nós estamos precisando de um despertamento do Espírito Santo, um avivamento. Não é animação. Animação é coisa da alma. É verdade. Mas o avivamento é do Espírito e é por meio da vida de Cristo. Então, muitas pessoas estão querendo que nós nos calemos, não falemos desses assuntos. Mas nós fomos chamados para proclamar o Evangelho, e o Evangelho chama a fidelidade. Nós vamos ter uma paradinha aqui e já a gente volta para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Porque nós, como cristãos de verdade, regenerados por Jesus Cristo, temos um papel de ser testemunha de Jesus Cristo aqui nesse planeta Terra que está conturbado. Espera que já a gente volta. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. O que é necessário para que nós possamos perseverar na fé? Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Neste caos, nessa confusão toda, perseverar é o chamado de Cristo para um mundo em colapso espiritual, você continuar firme. Não basta não se conformar. É preciso renovar a mente, a mentalidade, todos os dias. Por meio da palavra, por meio da oração, pela comunhão com a igreja, com os santos, né, com o Senhor. O mundo nos chama a uma loucura, mas Deus nos chama à fidelidade. Aquela frase de Stott que eu falei antes do primeiro bloco, queria dizer que quando o cristianismo autêntico sempre colide com a cultura. A igreja verdadeira nunca ela combina com o mundo. Ela combina com Cristo, mas ela está nadando na revelia contrária. Não é? A pergunta, pastor Maurício, é: como nós, como família da fé, podemos cultivar essa perseverança? Como é que nós vamos conseguir permanecer firmes e cultivar essa perseverança? A renovação da fé, a renovação da mente é o caminho. E a renovação da mente, ela vem por intermédio da palavra. Mas a gente precisa lembrar, pastor Glênio, que Deus só vai renovar a mente daquele que foi crucificado com Cristo. Nós temos que lembrar que Cristo não veio a esse mundo para fazer de nós batistas, católicos, presbiterianos. O Senhor sempre bate em cima disso, eu também. Ele veio para fazer de nós novas criaturas. E para que isso acontecesse, como que eu não vou me conformar com esse mundo? Primeiro, eu preciso, por obra divina, obra da graça, do Espírito Santo, crer que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o primeiro ponto é esse, é passar por essa experiência de regeneração, de novo nascimento, de troca de coração.
E aí sim nós vamos poder caminhar com essa renovação da mente. E algo que nós vamos começar esse ano agora a trabalhar com os adolescentes, na nossa comunidade, e os pais dos adolescentes, pastor Glenn, em fevereiro agora a gente volta, sobre apologética, defesa da fé. Hoje um adolescente, hoje um jovem que vai para uma faculdade, que vai para uma escola, quando ele encontra ali um professor ateu, uma pessoa que vai contradizer a fé dele, e até os pais também, tanto que nós vamos trabalhar o mesmo assunto com os pais e com os adolescentes. Como que nós, biblicamente, vamos defender a nossa fé? Porque a nossa fé, ela tem história, ela tem testemunho de pessoas, então tem como nós defendemos a nossa fé. Nós vamos trabalhar com isso com eles, para que nós possamos justamente não se conformar com esse sistema, que o sistema ele quer pegar e zombar da fé. E como que eu vou me defender disso? Pois é, até os discípulos de Jesus, antes da crucificação e da ressurreição do Senhor, eles eram homens muito frágeis no sentido de convicção de experiência. Eles negavam, eles negociavam, eles ficavam preocupados com a oferta da Marta, da Maria pelo preço, eles eram egoístas, né? Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, houve uma transformação nos discípulos de tal maneira que de covardes que eles eram, porque se vocês repararam, na crucificação de Jesus, só João permaneceu no pé da cruz. Os outros todos deram no pé. Com medo, se esconderam. Depois da morte do Senhor, eles se trancaram lá numa sala, ficaram lá, mas depois da ressurreição, houve um despertar nele. E depois que o Espírito Santo veio sobre eles, esses homens se tornaram completamente diferentes. E eram homens iletrados e incultos, mas eles têm uma apologética positiva. Eles proclamam um evangelho de realidade. Não é essa crença que eu vou chamar aqui, até para provocar, essa crença de escola dominical, que você tem um conhecimento superficial. Um decoreba. Um decoreba, mas é um conhecimento de relacionamento. E isso só pode ser mediante essa obra da cruz. É verdade. Porque eu entendo, pastor Maurício, que a morte de Jesus tem que ter efetividade na minha experiência. Eu tenho que morrer. Porque um Pedro que negou Jesus e que fugiu de Jesus, agora, no final, ele é crucificado e segundo a história, a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não era digno. Este homem se tornou um destemido para proclamar. E hoje esse cristianismo de história, de conhecimento superficial, ele tem produzido essa raça também que não tem uma fundamentação, que não proclama, que tem medo de testemunhar. Você não acha isso? Eu acho sim, pastor Glenn. E essa questão dessa fé, a gente precisa lembrar aí, os nossos telespectadores, que isso é fruto da graça de Deus na nossa vida, porque nós, por nós mesmos, jamais vamos nos firmar, nós não vamos nos conformar se não for pela graça, pela misericórdia de Deus na nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não tentar fazer isso, como o senhor está falando aí, na força da carne. Porque a Bíblia diz que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então isso precisa partir da obra de Cristo e isso precisa acontecer de dentro para fora.
Isso é uma obra da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e, igual o senhor falou, se não passar pela cruz, se não tiver uma experiência real, vai ser aquela coisa superficial, aquela coisa só... aquilo que Jesus chamou lá, os sepulcros caiados, por fora aquela coisa bonita, mas quando vem mesmo a perseguição, a pessoa cede, ela não aguenta. O apóstolo Paulo foi um verdadeiro bicho, um touro bravo, valente para matar os cristãos. Ele participou da morte de Estevão, mas quando ele foi transformado, esse homem, o que ele sofreu, o que ele padeceu, e ele não ficava parado, ele ia e enfrentava as circunstâncias. Mas ele tem para mim, esse texto é uma chave para entender o que é o cristianismo. Ele disse, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu fui ou estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesse corpo, nessa carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele mesmo vai dizer, né, pastor Glênio, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez. Eu gosto dessa expressão, se fará novo, porque quando Cristo vem habitar numa pessoa, há uma transformação. Assim como aconteceu com Paulo, assim como aconteceu com Pedro, assim como aconteceu na minha vida, porque às vezes você encontra pessoas assim, falando, eu sou cristão, mas não houve mudança na vida dele, continua mentindo, continua vivendo uma vida de promiscuidade, de prostituição, de adultério, de pornografia, e não há uma mudança, porque quando Cristo entra, pastor Glênio, há uma mudança interior. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, isso é uma realidade. Cristo é, portanto, o modelo da inconformidade perfeita. Ele não está conformado com esse sistema. Ele é manso, ele é amoroso, ele é santo, ele é firme, ele é obediente até o fim, e ele revoluciona tudo. A presença de Cristo faz a diferença. Se Jesus Cristo não tivesse entrado na minha vida, eu não sei como seria meu casamento. Eu não sei como seria a minha vida. Então, aqui nós não estamos propondo nenhum conceito religioso, mas sim uma transformação pela renovação da mente por meio de Jesus Cristo. É verdade. Dê a sua palavrinha final, porque o nosso tempo está indo embora e nós queremos deixar o abraço aqui para os nossos telespectadores. Eu só quero ler esse texto de 1 Pedro 3,15, que nós vamos trabalhar com ele, quando ele diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder, a palavra aqui é apologia, a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então eu preciso que Cristo seja santificado na minha vida, no meu coração, para que eu possa responder, para que eu possa dar razão da minha fé. Pastor Maurício, muito obrigado por sua presença. Lembre-se de uma coisa, não se conforme com este século, mas que a sua mente seja transformada e que você permaneça firme no modelo de Cristo. Aqui vai aquele nosso abraço de sempre, de coração para coração. Até a próxima.